há 2 dias atrás, a atriz global Maite Proença gravou um vídeo falando sobre Ellen White. E esse vídeo está viralizando na internet. E nós vamos ver hoje por que ela gravou isso e qual a importância desse vídeo para nós. Fica conosco. Eu vi esse vídeo ontem nas redes sociais do pastor Michelson Borges. Um vídeo da atriz da Globo Maite Proença, no qual ela fala sobre Ellen White. Isso nos chamou a atenção porque Maite Proença ela não é adventista do sétimo dia. Tá? Então, ela faz aquele vídeo, ela grava aquele vídeo ali sobre Ellen White e está viralizando na internet. E a pergunta que muitos fazem é o porquê ela fez aquele vídeo. Porque, na realidade, se você for ver o vídeo, ela apenas faz a biografia de Ellen White. Ela apenas fala quem foi Ellen White. Mas o porquê Maite Proença iria falar sobre Ellen White? Será que Maite Proença está virando adventista do sétimo dia? Inclusive até nos comentários, né, dos vídeos dela, alguém perguntou assim, né, Maite, você é adventista? Né? A pessoa já feliz, né? Parabéns, seja bem-vinda, né, à família adventista. E a resposta, irmãos, é não. Maite Proença ela não está virando adventista do sétimo dia. Tá? Ela não escreveu, ela não fez esse vídeo, ela não fez essa postagem aqui porque ela está virando adventista do sétimo dia. Não é um contexto religioso que ela está levando em consideração. Então eu fui nas redes sociais da Maite Proença e fui pesquisar o porquê ela fez esse vídeo. Tá? Se você perceber, logo ali abaixo do vídeo existem várias hashtags. Dentre as várias hashtags que há ali, há uma hashtag chamada Mulher de Fibra, tá? A hashtag chamada Mulher de Fibra. Ela coloca várias hashtags, Ellen White e tudo, várias hashtags ali, né? Coloca vegetarianismo e tudo. E uma me chamou a atenção, que é Mulher de Fibra. Então, a Maite Proença, ela está fazendo vários vídeos com várias mulheres que, apesar das dificuldades que enfrentaram na vida, foram grandes vencedoras, chegaram, alcançaram grandes objetivos. Essa hashtag Mulher de Fibra está sendo acompanhada, está sendo feita por ela e várias outras mulheres. Outras mulheres também fazem vídeo e colocam ali na hashtag Mulher de Fibra. E a Maite Proença, ela vai citando ali nessa hashtag, nos vídeos dela, várias mulheres, vários nomes do esporte, da arte, da política, da ciência, várias mulheres. Então, ela colocou Ellen White, ali ela fez um vídeo sobre Ellen White, porque para Maite Proença, Ellen White faz parte dessa lista de mulheres de fibra. Tá? Então, ela colocou lá essa hashtag, ela está fazendo vários vídeos. Se você entrar nas redes sociais dela, você vai ver vários vídeos da Maite Proença, no qual ela está falando da biografia de mulheres, mulheres vencedoras, mulheres que, apesar das dificuldades que enfrentaram na vida, venceram, chegaram lá, tá certo? Mas eu acredito que o porquê Ellen White entrou nessa lista aí. Existem algumas coisas que a Maite Proença vai falar ali no vídeo dela, que é uma pauta que ela gosta de defender. São pautas legítimas, são coisas boas, são lutas, tá? Então, além do fato de Ellen White ser uma mulher e apesar, né, das dificuldades ter vencido, isso também chamou a atenção da atriz, ela também vai falar ali do abolicionismo, quase que não sai, do abolicionismo, porque na realidade a igreja adventista já lutava pela abolição da escravatura nos Estados Unidos antes mesmo disso se tornar algo político, antes mesmo disso provocar uma guerra civil nos Estados Unidos. Tá? Então a igreja adventista já levantava essa bandeira. Tá? Ellen White já falava sobre essa bandeira também. Tá? Então isso deve ter sido, acredito que foi algo que chamou a atenção da atriz para que ela colocasse Ellen White aí neste contexto aí e tornasse e fizesse esse vídeo todo sobre Ellen White. Uma coisa também que a atriz cita ali é a vida vegetariana de Ellen White, né? Antes do vegetarianismo virar modismo, né, virar modinha aí, a igreja adventista já falava sobre isso. Ellen White já falava sobre isso, tá? Então, tudo isso, tudo o que Ellen White defendia, tudo que a igreja adventista defendia
há muito tempo, hoje chama a atenção de pessoas que também lutam por essa causa, né? Então a gente vê que a atriz, várias vezes, ela vai citando essas lutas, essas batalhas, né, que Ellen White também defendia, tá? Que a Igreja Adventista também defendia, tá certo? Então, esse vídeo da atriz ali, ele já está com o dobro de curtidas, está com o dobro de curtidas do que todos os outros vídeos que ela fez semelhantes. Tá? Nessa hashtag Mulheres de Fibra aí, Mulher de Fibra, ela já colocou várias mulheres. E esse vídeo de Ellen White está com o dobro, tá? Mais do dobro de curtida do que todos os outros vídeos. Mas, pastor, por que isso é importante para nós? Qual a relevância disto aí? O porquê esse vídeo, neste momento, foi tão importante para a gente como Adventistas hoje? Você deve ter acompanhado há uns dias atrás uma treta que deu na internet e deu muita coisa o que falar, tá certo? Foi muita coisa, tá? O que é que aconteceu? O pastor André Valadão, que é um pastor muito conceituado, muito conhecido, respondeu uma pergunta de um internauta. E a pergunta era: a Igreja Adventista é uma seita? E o pastor André Valadão foi e entrou nessa questão e afirmou o pensamento dele de que sim, a Igreja Adventista era uma seita. Tá? O pastor André Valadão é um homem muito seguido, é uma pessoa muito conhecida, tá? Tem um trabalho muito respaldado na internet. E o que ele falou teve peso. Mas, ok, estava incubado, houve comentários e tudo, estava incubado. Até que entra outra personalidade muito forte na internet e responde, tá, e responde ao comentário do pastor André Valadão, que foi o pastor Rodrigo Silva. Aí o pastor Rodrigo Silva, hoje, é um nome muito forte do cristianismo do Brasil. É um nome muito forte do cristianismo do Brasil. O pastor Rodrigo Silva, hoje, é a personalidade cristã no Brasil mais influente no meio acadêmico. Nós não temos outro. Nós não temos outro. Quando nós falamos de criacionismo, como nós falamos de cristianismo no meio acadêmico, a pessoa que é falada é Rodrigo Silva. Tá? Rodrigo Silva, ele fala, ele se comunica com todas as filosofias hoje. Rodrigo Silva ele pode falar com ateu, Rodrigo Silva fala com pessoas de outras igrejas, fala com filósofos. Rodrigo Silva hoje é aquela pessoa que está sendo requisitados por programas de internet e TV. Tá? Então, Rodrigo Silva hoje é um nome de muito peso. O que é que aconteceu? Rodrigo Silva foi e respondeu. Respondeu o André Valadão. Quando o Rodrigo Silva responde o André Valadão, tá? Aquilo toma dimensão imensa. Outras pessoas se envolvem naquilo ali. Vídeos são produzidos, textos são produzidos. E durante alguns dias a Igreja Adventista esteve no foco. E durante alguns dias a Igreja Adventista esteve ali na internet de uma forma muito forte, tá? Porque duas personalidades fortes da internet ali, embora que, amigo, se você for ver o comentário que o Rodrigo Silva fez, porque ele não fez um vídeo, ele fez um comentário, Rodrigo Silva ele não entra na questão, tá? Rodrigo Silva ele não entra na questão. O que o Rodrigo Silva responde para ele ali foi de uma forma apaziguadora. Rodrigo Silva começa a relembrar para ele as relações que a Igreja Adventista tinha com a Igreja Batista da Lagoinha. Né? O Rodrigo Silva até lembra que o pai do pastor André Valadão já exibiu programas do próprio Rodrigo na sua TV, nos seus meios de comunicação. E aquilo ali já foi mais pano para manga, porque o próprio André Valadão já falou que o Rodrigo Silva estava apelando, tá? Dizendo, já colocando o pai dele no meio, tá certo? Outras pessoas já entraram no meio dizendo que o Rodrigo Silva não deu nenhuma resposta aos argumentos do pastor André Valadão, tá? Porque o Rodrigo Silva não tinha resposta. Imagina, o Rodrigo Silva você pega sem resposta. Imagina. Um camarada que passa 9 horas no podcast conversando com um ateu, ele não vai ter respostas para pergunta se a Adventista é seita. Né? Pergunta que nós enfrentamos a cada momento na vida como Adventista. Né? Imagina isso. Né? Mas o fato é que o Rodrigo Silva ele não entrou naquilo ali. Ele só estava dizendo para ele assim, olha,
parafraseando o que o pastor Rodrigo Silva estava falando para ele, está dizendo assim, olha, tem calma, olha, não precisa isso. Por quê? É desnecessário isso que você está falando. É um ataque desnecessário. Nós temos boas relações, vamos manter nossas boas relações. Nós temos ali pontos divergentes, sim, nós temos pontos divergentes, mas isso não torna um ou outro pior. Tá? Isso não nos torna pior, nem melhor do que vocês. São pontos divergentes. Tá? Então, olha, nós já temos bons relacionamentos. Senão, o que o Rodrigo Silva estava dizendo ali para o pastor André Valadão era o seguinte, olha, não precisa. O que foi feito foi desnecessário. O pastor André Valadão já responde também de uma forma mais forte, mais abrupta ali. E aí deu pano para manga. E aí, amigos, isso tomou conta. E a pergunta que ficou no ar foi, a igreja adventista é uma seita? A igreja adventista, os seus ensinos são danosos para o cristianismo, para a sociedade no comum? E, logicamente, que entrou Ellen White nesse meio, aí Ellen White entrou nesse bojo aí, entrou nessa questão aí, tá certo? Mas aí olha como Deus trabalha. Cada um deu sua resposta, aquelas pessoas adventistas, os adventistas e os pró-adventistas, eles então deram sua resposta defendendo, tá, a igreja adventista, tá? E os anti-adventistas também deram sua resposta atacando a igreja adventista. E aí a questão acabou. Tá? A questão ficou incubada durante o tempo. Aí vem agora alguém que não tem nada a ver com essa questão nenhuma. Chega para a gente agora alguém que está totalmente por fora do contexto religioso. O que ela está abordando ali não é uma questão religiosa. Chega Maite Proença e simplesmente começa a falar de Ellen White. Chega e fala, e cita agora a vida, a biografia de Ellen White. E algumas coisas me chamaram a atenção aqui na fala dela, e eu quero trazer para vocês aqui algumas coisas que me chamaram a atenção na fala da Maite Proença. Tá certo? Vou colocar o vídeo aqui, dá uma olhadinha naquilo que ela fala aqui. Ellen White foi uma líder religiosa norte-americana, cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela foi uma das principais disseminadoras do Adventismo no mundo. Nascida em 1827 no Maine, aos 9 anos, Ellen foi atingida no rosto por uma pedra. O incidente quase que matou a menina, deixando-a inconsciente por 3 semanas e com o rosto desfigurado. Por muito tempo, ela enfrentou dificuldades de aprendizado e problemas de memória por conta dessa pedrada e foi obrigada a interromper seus estudos. A primeira coisa que ela fala ali, logo no começo, ela fala do incidente, né, quando Ellen White foi atingida ali por uma pedra, quando a menina atinge Ellen White por uma pedra ali. E como você percebeu, ela faz questão de enfatizar os danos causados por aquele incidente ali. Ela faz questão de dizer que, por muito tempo, ela teve dificuldade, Ellen White, dificuldade de aprendizado, problemas na memória e teve que interromper seus estudos. Então você pode entender que um dos problemas ali que aconteceu de imediato foi os problemas cognitivos que Ellen White teve, a pedra quando atingiu a cabeça dela de forma muito, muito rápida, que ela teve que suspender os seus estudos. Aí vem a pergunta, amigo, como alguém que escreveu tanto sobre vários temas pode ter condição de ter feito tudo isso sem ter tido uma educação formal, tá certo? Então você vê que ela cita as dificuldades de Ellen White e cita que depois, apesar das dificuldades, Ellen White atingiu um patamar de vida muito forte. E outra coisa que me chama a atenção, olha o que é que ela diz, outra parte aqui do vídeo dela. Em 1844, ela teve a primeira de suas múltiplas visões, mais de 2.000 visões. Ela via Deus em toda a sua glória e se comunicava com o divino. Eu achei interessante aqui, eu acredito que você também deve ter achado, quando a atriz diz que Ellen White ela via Deus em toda a sua glória, né? E se comunicava com o divino. Ora, irmão, não é um adventista que está falando isso, tá? Não é uma pessoa estudiosa
de Ellen White que está falando isso. É uma pessoa que está por fora do contexto religioso totalmente. É alguém que não quer agradar uma corrente religiosa por fazer parte dessa corrente religiosa. Né? É alguém que está por fora, falando, vendo algo, né, da visão de alguém que não está envolvido emocionalmente na questão. Né? Então, isso para mim foi muito forte. E aí, irmão, esse outro trecho me chama a atenção, presta atenção. Por conta também da sua influência, os adventistas aderiram em peso ao movimento abolicionista, antes mesmo da Guerra Civil, e também ao movimento da temperança, que você sabe o que é, né? Aquele que defendia o baixo consumo de álcool. Viu aí? Elas assim, que os adventistas aderiram em peso ao movimento abolicionista antes mesmo da Guerra Civil. Tá? Lembra que eu falei a você que isso chamou a atenção dela, essa luta, né, por direitos civis, né, de todas as pessoas, né? E também ela fala sobre o movimento de temperança. Deixa eu explicar para você o que foi esse movimento de temperança. No período, na época de Ellen White, os Estados Unidos estavam querendo legalizar, tornar legal, né, o uso, a venda de bebida alcoólica. Até então não era. A venda de bebida alcoólica ainda não era legal ainda, tá? E a Igreja Adventista, juntamente, logicamente, com Ellen White ali, foi uma das pessoas que falavam contra sobre isso. Né? Uma das pessoas que agiram fortemente para que isso não acontecesse. Tá? Inclusive, Ellen White, ela fala que os adventistas não deveriam votar em políticos que pretendessem tornar a lei a venda do alcoolismo legal. Tá certo? Só abrindo parênteses aqui, tá? O mesmo conceito serve para hoje e para outras coisas que fazem mal ao nosso corpo, como a legalização de drogas. Por favor, amigo, veja se aquela pessoa que você confia para colocar no poder é uma pessoa pró-drogas, tá certo? Pró-drogas, tá bom? E age de acordo com aquilo que Deus quer que você haja, não apenas de acordo com o seu pensamento político, tá certo? Fechando aspas aqui. Então, isso aqui chamou a atenção, tá? As lutas que Ellen White teve no meio, né, civil chamaram a atenção ali da atriz. E aí, irmão, ela termina chamando a atenção pelo fato de Ellen White ter sido escolhida pela revista científica Smithsonian, está aqui a revista, essa revista aqui, como uma das 100 pessoas mais importantes dos Estados Unidos. Tá? Como os 100 americanos mais importantes dos Estados Unidos. Tá certo? Então, cara, isso foi muito importante nesse contexto, porque traz para a gente a resposta para aquela pergunta. A Igreja Adventista é seita? Aquilo que Ellen White fala é danoso? Aquilo que Ellen White fala é ruim? Tá? Então, veio num momento muito propício, né, tudo isso que está acontecendo aqui, todo esse texto veio num momento bem forte, bem bacana. E aí, amigo, eu acho interessante os comentários, né? Os comentários. Pessoal, ela não falou no contexto religioso. Ela não está defendendo uma religião, ela está defendendo uma pessoa, a obra e o trabalho dessa pessoa, a relevância e a importância que essa pessoa teve para o mundo, tá? Para o mundo. E aí muitas pessoas entraram aqui, você vê, já entraram no contexto religioso. Alguém falando aqui que o mundo não acabou, tá? Alguém falando aqui que teve pessoas falando aqui que Ellen White, o que ela fala é danoso e tudo. Alguém comentou aqui, esse texto eu achei interessante, colocou assim: Ellen White distorce e deturpa o verdadeiro evangelho simples e puro pregado por Cristo, porque alguém comentou aqui, tá? A pessoa vai e coloca isso aqui. E o que eu achei interessante é que tudo isso aqui agora coloca mais uma vez a adventista no meio da discussão. E isto é bom para nós, porque existem pessoas que têm pensamentos como este aqui. Existem pessoas que têm pensamento de que a Igreja Adventista é ruim, é seita, que a White fala é ruim e tudo. Mas pessoas que nunca leram. Inclusive alguém respondendo esse comentário fez uma pergunta assim: você já leu algum livro de Ellen White? Tá? Você já leu algum livro de Ellen White? Um camarada ele faz um comentário,
tá certo? Sem nunca ter lido, alguém vai lá e responde uma simples pergunta. Você já leu, tá? E um outro internauta, ele colocou algo bem interessante. Ele diz assim: meu preconceito contra Ellen White durou até o primeiro parágrafo que li de algo escrito por ela. Olha que coisa interessante isso aqui, né? Olha que coisa interessante. Então, assim, camarada, ele falou, eu era preconceituoso, mas esse preconceito, ele acabou quando eu fui ler Ellen White, tá certo? Então, isso, todo esse contexto, esse vídeo da atriz Maite Proença, tá? Eles vêm num contexto de respostas. Foi algo que foi Deus que reservou este momento para esse vídeo. Por quê? Porque para responder aquele debate de antes, a igreja não te aceita, aquele que Ellen White fala é ruim, amigo, está aqui alguém falando, alguém que não está falando de uma forma passional, de uma forma religiosa. Não, alguém que viu o que Ellen White fez, considera Ellen White uma pessoa que suas obras, seus escritos foram benéficos para a sociedade, benéficos para o mundo, está relatando, tá? De uma forma sem paixão, está relatando de uma forma sem levar em consideração o religioso, respondendo para pessoas religiosas aquilo que Ellen White fez, aquilo que ela faz. De vez em quando, Deus tem feito isso. Tá? De vez em quando, Deus tem feito isso. As feras clamam. E como eu falei do pastor Rodrigo Silva, só terminando de citar, ele sempre diz que Deus não precisa de advogados, Deus precisa de testemunhas. Tá? Deus precisa de testemunhas. A obra é dele. Ele vai defender da forma como ele sabe que é a melhor. Tá? O que nós precisamos fazer, logicamente, é sermos testemunhas desse Deus maravilhoso. Tá? Uma alegria estar com vocês. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Tá bom? Por favor, não saia do canal sem se inscrever. É muito importante. Curte o nosso vídeo, comenta para que a plataforma entregue esse vídeo para mais pessoas. Um super abraço. Fica com Deus. E não esqueça, mais uma vez, Jesus venceu. Tchau, tchau.